E aí galera do oitavo ano, beleza? Tudo bem com vocês? Professor aqui falando. Vamos aqui dar início a mais uma aula de matemática, tá? Mais uma aula de álgebra, onde hoje nós vamos estar falando sobre divisão com monômios. Na aula passada nós estudamos multiplicação de monômios, não é isso que a gente viu, que quando a gente vai fazer uma multiplicação de monômios, a gente multiplica sempre os coeficientes, número por número, e as letras com as suas semelhantes, lembrando daquela propriedade da potência, né? Na multiplicação, multiplicação de bases iguais, repete a base, soma os expoentes. A divisão, pessoal, é bem parecida, só que em vez de nós usarmos a propriedade da multiplicação, nós vamos usar a da divisão, tá? Lembrando, quando a gente está trabalhando divisão de potências de bases iguais, por exemplo, a elevado a m dividido por a elevado a n, o que a gente faz? A gente repete a base, ó, se a base é igual, né? A gente repete a base e a gente subtrai os expoentes. A gente vai precisar desta propriedade, tá? Lá na multiplicação, soma os expoentes. Na divisão, subtrai os expoentes. Lembrando que uma divisão pode vir representada com dois pontinhos, mas ela também pode vir representada através de uma fração, não é assim? Lembrando que a fração é o numerador, o carinha de cima, dividido pelo denominador, ou seja, o carinha de baixo. Então a gente vai lembrar dessa propriedade. Lembre, na divisão, subtrai os expoentes, beleza? Então eu coloquei aqui 4 casos, lá semelhante à primeira aula lá de multiplicação de monômios, que é para a gente entender como que a gente vai agir, tá certo? Primeira coisa, pessoal, no primeiro caso, nós vamos estar trabalhando uma divisão de um monômio por um número inteiro, tá? Um número natural. Não pode acontecer o contrário, um número dividido por um monômio, mas posso fazer a continha de um monômio dividido por um número. Por exemplo, 15x ao quadrado dividido por 3. 28ab dividido por 7. Tá? Primeiro caso. Quando a gente estiver nesse caso, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o coeficiente pelo número. No caso, 15 nós vamos dividir para 3 e a letrinha a gente repete. Da seguinte maneira, ó. 15x quadrado dividido por 3. 15 dividido para 3 dá 5. Não é assim? E o x quadrado a gente repete. Ok? Então, 15x ao quadrado dividido para 3 dá 5x ao quadrado. Beleza? Outro exemplo. 28ab dividido por 7. O que eu vou fazer? Vou dividir o 28 pelo 7. 28 dividido por 7 dá 4. E as letras, o A e o B, a gente repete. Tá? Então, 28ab dividido para 7 dá 4ab. Tá? Esse é o primeiro caso, um monômio dividido por um número. Você divide o coeficiente por esse número e a parte literalzinha, a letra, você só repete. Tá? No segundo caso, nós vamos estar trabalhando uma divisão de um monômio por outro monômio, tá? Sendo que eles têm as mesmas letras, letras semelhantes. O que a gente vai fazer? Por exemplo, 16x elevado a 7 dividido por 2x elevado a 5. Olha lá, é x e x, tá? Semelhante com a multiplicação, a gente vai fazer aqui. A gente vai dividir número com número e letra com letra. Lembrando que quando a gente for fazer a divisão das letras, a propriedade da divisão manda eu subtrair os expoentes, beleza? Na divisão. Então, olha lá. 16 dividido para 2 dá 8. X elevado a 7 dividido por x elevado a 5, eu repito o x e vou subtrair os expoentes. 7 menos 5, 2. Então daria o quê? 16x elevado a 7 dividido para 2x elevado a 5 dá 8x ao quadrado. Beleza? Mais um exemplo. 24a elevado a 10 dividido por 6a ao cubo. Olha lá, é a e a. Assim? Então eu vou dividir coeficiente por coeficiente e a letra A pela letra A. Olha a setinha lá, que nem eu disse lá na multiplicação. Coloca a setinha para você saber o que você está fazendo, tá? Então 24 dividido para 6 dá 4.
A elevado a 10 dividido por A ao cubo, você repete o A e subtrai os expoentes. 10 menos 3 dá 7. Então, 24A elevado a 10 dividido por 6A ao cubo dá 4A elevado a 7. Tá vendo, pessoal? Então é bem semelhante. A única diferença é que é uma divisão. Você divide os coeficientes e nas letras você vai subtrair, tá? Os expoentezinhos delas, beleza? Outro exemplo, pessoal, é um monômio dividido por outro monômio, só que agora esses monômios vão ter duas ou mais letras, que nem eu falei. Você divide número com número e as letras semelhantes. Por exemplo, 20x elevado a 5, y elevado a 4, dividido por 4x ao cubo y. Então o que você vai fazer? O 20 você vai dividir pelo 4, o x elevado a 5 pelo x ao cubo e o y elevado a 4 pelo y. Lembrando uma coisa, professor, o y está sozinho. Quando uma letra está sozinha, o expoente dela é 1, não é assim? Então olha lá, 20 dividido para 4, 5, beleza? X elevado a 5 dividido por x ao cubo, repete o x e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Agora o y. Y elevado a 4 dividido por y. Professor, eu sei que aqui é 1, né? Beleza. Então você repete o y e subtrai os expoentes. 4 menos 1, 3. Então tá aqui, ó. Daria 5x ao quadrado, y ao cubo. É simples, pessoal. Você vai fazer a continha com os semelhantes. Número com número, as letras com as suas semelhantes. Mais um exemplo ó, aqui que eu quero mostrar para vocês. 12m ao cubo n dividido por 6m ao quadrado n, tá? Então eu já sei que o 12 eu vou dividir pelo 6, o m com o m e o n com o n, não é assim? Então, ó, 12 dividido para 6 dá 2. M ao cubo dividido por m ao quadrado, repete o m e subtrai os expoentes, ó. 3 menos 2 dá 1. Eu vou botar 1 aqui, mas sempre que vocês estiverem fazendo uma divisão, tá? Na parte das letras, que for subtrair o expoente e o expoente der 1, você não precisa escrever o 1, tá? Eu escrevi ali, mas eu vou já tirar. Vou mostrar para vocês por quê. Agora eu vou dividir o n, ó. N dividido para n. Pessoal, esse n não tem ninguém, é 1, não é assim? Esse outro também não tem ninguém, é 1, expoente dele. Então você repete o n e subtrai os expoentes, ó. 1 menos 1, 0. Ixi, professor, deu n elevado a 0. E agora? O que a gente vai fazer? Quando uma letra ficar com expoente 0, você não precisa escrever, ela vai sumir, tá bom? Então, olha lá. Se o n deu n elevado a 0, significa que você não vai precisar escrever ele. Então, você vai escrever só o 2m elevado a 1. Lembrando, se o expoente é 1, não precisa escrever. Então, quem seria a resposta final? 2m. Professor, por que o n sumiu? Porque na hora que eu subtrair os expoentes, deu 0. N elevado a 0. Então, não vai precisar escrever. Professor, por que eu não preciso escrever n elevado a 0? Porque todo número elevado a 0, pessoal, a gente viu lá nas potências, é 1. Então, aqui é como se ficasse, então, 2 vezes m vezes 1. Ia dar 2m, tá? Então, quando o expoente ficar 0, não precisa escrever aquela letrinha do expoente 0. Beleza? Para a gente finalizar. Professor, se eu estiver fazendo uma divisão de monômios e tiver uma letra diferente, o que eu faço? Se tiver uma letrinha diferente, você vai apenas repetir, já que não vai ter ninguém para fazer a continha com ela. Por exemplo, 18t elevado a 6, r ao quadrado, dividido por 6t elevado a 4. Então, olha lá. O 18, vou dividir pelo 6. O t pelo t. E o r não tem ninguém. Então, a gente vai repeti-lo, tá bom? Então, ó, 18 dividido para 6 dá 3. T elevado a 6 dividido por t elevado a 4, ó, repete o t e subtrai os expoentes. 6 menos 4, 2. Professor, não tem ninguém para dividir o r ao quadrado, então você repete. Tá?
sempre no produto, na multiplicação ou na divisão, desculpa, se não tiver uma letra semelhante, você apenas repete, tá, pessoal? Então, qualquer dúvida pode entrar em contato, eu estou aqui sempre disposto a ajudar da melhor maneira possível, beleza?